Olá, pessoal! Estamos de novo aqui com o nosso Papo de Pesquisa. Brotamos de novo aqui, hein? Estamos aqui hoje recebendo os nossos diretores técnicos, Pablo Jabbour e Antônio Rocha. Sejam muito bem-vindos ao nosso papo. Papo de Pesquisa aqui é esse produto. Sejam bem-vindos aos nossos diretores, Antônio, Pablo Jabbour. Toda vez que eu vou falar Pablo Jabbour, eu lembro do Arnaldo Jabbour. Por quê? Você não lembra? Agora a crônica de Arnaldo Jabbour. Não era. é. Calma aí. Não é. A Stefania pensa que ela tem, 19. É um Não, adolescente. É adolescente. É quase. 5 anos só de podcast você faz, Stefania. Aí estamos aqui nessa prosa, nesse papo de pesquisa, que é um produto que faz parte dos 50 anos, na comemoração dos 50 anos do Instituto, já projetando internacionalmente, Jones dos Santos Neves. Ele tá com essa agora. É isso, estamos Você já tinha superado isso. Estamos furando bolha atrás de bolha, é isso. É isso. Sejam muito bem-vindos, né? E a gente começa nossa conversa ouvindo um pouquinho de como que é a atuação de vocês aí na direção desse instituto, né? Que vai completar aí seus 50 anos, um importante instituto de pesquisa pro Espírito Santo, né? Como é que é o trabalho de vocês? Porque esse espaço aqui também é pra gente conhecer um pouco as engrenagens que fazem esse jovem rapaz de 50 anos se locomover por aí, né? Transformar vidas, transformar dados em políticas públicas, enfim. Fala um pouco dessa engrenagem da direção para a gente poder, não só a gente, mas quem está acompanhando também essa prosa, entender como é que funciona o trabalho de vocês. Muito legal. Primeiro, satisfação estar aqui com vocês, com o Antônio. Antônio, meu parceiro de diretoria e de carreira aqui no Instituto também. É muito legal, né? A gente está aqui, né, Antônio, nesses 50 anos, né? A gente está vivenciando isso. É só uma vez que o Instituto vai fazer 50 anos, né? E a gente está aqui, né? Então, isso para a gente é um motivo, tenho certeza para o Antônio também, para mim é um motivo de muito orgulho da gente poder estar fazendo parte dessa história, de ter, assim, o destino quis que a gente tivesse aqui na diretoria nesse momento. A gente é servidor da casa e a gente se dedica ao Instituto, né, todos os dias há bastante tempo. Né? Nós entramos juntos aqui, né, Antônio, em 2010, né? E a gente está vivenciando essa mudança, né, que vem acontecendo no Instituto, enquanto a gente está na gestão, mas antes disso também, antes da gente estar na diretoria, como servidor do Instituto. E como eu disse, com muito orgulho que a gente faz parte, né, dessa bela história do Instituto. Eu tenho um orgulho enorme de estar aqui. Não sou capixaba de nascença, o Antônio né, mas eu não. E fico muito feliz de poder estar aqui e já me considerar capixaba. Conheço muito mais do Instituto, do Estado do Espírito Santo do que do meu próprio estado de nascença. E qual é? Que é Santa Catarina. Você é de Floripa? Eu sou de Florianópolis e tô aqui desde que entrei como concursado no Instituto, e com muito orgulho. Meu filho mais novo já é capixaba de nascença. Então você é um manezinho da ilha, como é que é? Eu sou um manezinho da ilha. Manezinho da ilha. Capixaba, quase canela verde. Canela verde. Barriga verde e canela verde agora, né? O catarinense é barriga verde, né? Ah, é? E agora, então, como tá canela verde, tô quase todo verde já. Gosta do verde, né? E aí, Antônio? Agradecer também o convite, né? Poder estar participando aí do nosso podcast. 50 anos do Jones. E pra gente, né, Jabbour, 15 anos do Jones. Que a gente tá aqui, né, desde 2010. 15 anos nessa carreira, né, de especialista, de pesquisador. E realmente é muito, muito gratificante a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? A gente entrou aqui já sabendo qual seria o nosso papel, né? Que é estudar e pesquisar sobre temas relevantes da sociedade. E desde então a gente vem trabalhando nesse sentido, de forma colaborativa, e pensando sempre em entregar o melhor, né, para o Instituto, porque a gente sabe que entregando o melhor aqui, a gente está entregando também o melhor para a sociedade capixaba, uma vez que é missão do Jones subsidiar as políticas públicas do nosso estado. Então, quanto melhor a gente fizer o nosso trabalho aqui, a gente tem certeza que mais facilmente ou mais assertivamente as políticas vão chegar lá no cidadão capixaba.
E que é o propósito, a essência do trabalho do Instituto Jones, né? A gente vai ver isso nos próximos episódios, né? Exatamente. Com as coordenações. De como que o Instituto, por mais que às vezes as pessoas não saibam, né? Nem todas as pessoas saibam, mas o Instituto está presente na vida delas o tempo todo. Né? Quem anda de ônibus, por exemplo, quem anda de sistema Transcol tem a ver com o Instituto. Transcol nasceu aqui. Exato. Nasceu daqui. O embrião saiu daqui. É isso aí. A gente recebeu aqui no episódio anterior, né, Chica? Pablo Lira, nosso diretor-geral, e Kátia, né? E aí, Jabur e Antônio compõem essa diretoria aí junto com o Lira e com Kátia. Como que é a participação de vocês aí nessa direção? A gente tem a honra de compor a diretoria com eles e é pela primeira vez, inclusive, na história que a diretoria é toda composta por servidores efetivos do Estado, né? Isso é muito bom porque a gente tem uma vivência, né, de instituição, como o Antônio falou, a gente já está há 15 anos aqui e isso nos dá uma bagagem de vivência, de conhecer bem, né, as diferentes coordenações do Instituto e de que forma a gente pode trabalhar integrado, né? E também um compromisso nosso, né? Não que outras diretorias não tenham esse compromisso, mas para a gente isso parece ser uma obrigação, né? De que a gente tem que fazer o nosso melhor, porque a gente vai continuar aqui, a gente espera continuar aqui, independente de estar na diretoria ou não. Então, tudo que a gente tenta fazer, e a gente sempre conversa sobre isso, é de pensar lá na frente, quando provavelmente num momento no futuro, quando a gente não estiver mais na diretoria, a gente quer ver que essas coisas que estão funcionando, dando certo, trazendo bons resultados e que tenham sido iniciados conosco aqui, ou que nós tenhamos dado continuidade, continuem, né? E tenham aí, e tragam sempre, como o Antônio falou, melhores resultados, né? Para que lá na frente o cidadão veja e tenha um Estado melhor, né? Com políticas públicas mais eficientes e que tragam resultados mais assertivos para a sociedade, né? E é legal, e dizem que santo de casa não faz milagre, né? Calma aí, né? Não necessariamente assim, é bom ter e vocês, como já estão aqui, como o Antônio falou, há 15 anos, né? Vocês sabem até onde pode ir, o que o Instituto pode apresentar, o que dá para fazer, o que dá para entregar, que é muito legal. E quando você fala que é de fora, e é legal porque o Instituto é um lugar que também tem muita gente de fora, né? Muita gente, tem gente né? de São Paulo, gente de Brasília, gente do Rio, de Santa Catarina, e com esse mesmo propósito, com esse mesmo orgulho de fazer parte desse órgão, desse corpo humano, desse ecossistema que é o Instituto Jones. Então é muito legal ouvir dessa galera, do orgulho que se tem de fazer parte dessa engrenagem. E a gente tem também, assim, a gente quer que as pessoas que venham para trabalhar no Instituto, que sejam nossos parceiros, e talvez em algum momento a gente fale sobre isso aqui, mas hoje a gente tem um grupo de pessoas que são parceiros da instituição, que trabalham muitas vezes aqui na instituição e que por um período menor, quer dizer, são pesquisadores que vêm com uma bolsa de pesquisa e que trabalham aqui com a gente num projeto específico, mas que a gente quer que eles se sintam em casa também. A gente quer que eles se sintam donos das pesquisas que eles desenvolvem e se sintam à vontade para pesquisar, né? Então todo mundo chega aqui com alguma história, todo mundo chega aqui com experiência, com vivências, né? E a gente é nosso papel deixá-los também confortáveis e também ter esse sentimento de pertencimento e de que eles vão fazer parte e fazem parte também dessa história, da construção dessa história do Instituto, né? Então a gente trabalha com gente efetivos, servidores comissionados, pesquisadores bolsistas, estagiários, né? Todo mundo aqui é uma engrenagem, né? É uma peça nessa grande máquina que a gente tenta conduzir aqui, né? E é junto legal com o também Pablo Lira e com a Kátia. A diversidade geracional que a gente tem aqui. Então a gente falou do Transcol, a gente tem o Jairinho, que estava aqui na década de 80 quando o Transcol entra e sai do papel. E a gente já tem o Jairinho aqui. A gente tem a molecada que eu gosto de brincar, que eles são a geração colágeno, que é essa molecada aí da casa dos 20 anos aí que veio pra somar. Eu tô aí, Chica, eu tô por aí. A gente vai chegar lá. Então eu acho isso muito mágico, porque se a gente está fazendo algo para a sociedade capixaba, e a sociedade capixaba ela é plural no ponto de vista da geração, do ponto de vista de ser geracional, aqui também a gente tem essa mistura boa.
E eu acho que isso faz do Instituto ser quem ele é, né? E no final das contas, tudo isso junto acaba dando essa cara nova do Instituto, né? Evoluindo em termos de como se comunicar com a sociedade, de como apresentar os seus resultados, de como apresentar essas pesquisas. Hoje eu acho que a gente está aprendendo muito nisso, inclusive dentro desse espaço aqui, né? Quer dizer, usar essa estrutura de podcast, de se comunicar e de falar mais de uma forma mais próxima, né? do que né? De uma conversa. A gente não tinha isso no passado, né? E hoje a gente está fazendo uso desse tipo de ferramenta, não só dessa, mas de várias outras também, que inclusive vocês dois são engrenagens importantes dentro desse processo também, né, que faz com que a gente se comunique melhor, apresente melhor aquilo que a gente vem desenvolvendo, faça com que o Instituto se torne mais conhecido, né, na sociedade também, porque também isso era uma questão, quando a gente chegou aqui, né, a gente tinha outro, nem todo mundo sabia, nem muitas vezes até dentro do próprio governo, né, Antônio? Tinha dificuldade de entender o que o Instituto fazia. E hoje a gente vê que isso já mudou, né? No governo, com certeza. Entendem. Mas até mesmo na sociedade, a gente já vê isso, né? E todo mundo todo mundo tá querendo sentar com o Instituto na hora do recreio para bater papo. Todo mundo querendo bater papo com o Instituto no recreio. A gente falou mais de uma vez da questão da engrenagem, né? Acho que é importante a gente falar para as pessoas como que o Instituto é estruturado mesmo, assim. Quais são, Antônio, as coordenações, né? O que a gente tem aqui dentro? O que a gente vai ver aí nos próximos episódios? Então, eu só queria complementar o Jabor, né? Como é importante trabalhar integrado aqui em equipe, né? Porque as diferentes gerações têm conceitos diferentes, né? Têm entendimentos diferentes, particulares. Então é bom a gente mesclar um pouco o pessoal mais velho, como o Jabor, com o pessoal mais novo, que a gente começa a ver... Como a Stephanie. Né? Como a Stephanie, adolescente, né? A gente não tem que também estar inovando na forma de comunicação, na forma de apresentar um produto, porque senão fica um produto muito tecnicista e que não chega lá na ponta no cidadão, né? Então, acho que essa diversidade ela é fundamental para a instituição de pesquisa também, né? Para a gente atender aos nossos diferentes públicos. Então, por exemplo, se a gente pensar há 5 anos atrás, a gente nem imaginaria que um dia a gente ia ter um drone aqui à disposição para fazer estudos e pesquisas. Hoje, eu acho que a gente não se imagina mais sem um drone, né? Dada o potencial dessa ferramenta em termos de levantamento de dados, de informações. Então, as coisas vão mudando e o Jones está mudando também junto com essa mudança toda que acontece cada vez mais rápido. Né? Antônio, se eu pudesse, eu vinha para cá de drone. Pois, quem sabe, daqui a pouco tempo vai ter o carro voador aí, né? Tá chegando, né? É só ter um dinheirinho guardado para comprar um. Vai só fazer já pé de meia. Mas em relação à nossa estrutura, né? A gente tem aqui as nossas coordenações. Nós temos a coordenação de estudos econômicos, né? Que é uma coordenação que faz, por exemplo, o cálculo do PIB do Estado do Espírito Santo e dos seus municípios. Nós temos a coordenação de estudos sociais. Essa coordenação faz os cálculos dos estudos sociais do nosso estado, como fez uma pesquisa recente muito importante, que é o Centro de Referência da Juventude, né? Foi a campo, ouviu a juventude nos diferentes territórios e ajudou a aprimorar essa política que é tão importante no nosso estado, né? A coordenação de estudos territoriais, que faz o cálculo do déficit habitacional, por exemplo. E tem ajudado bastante recentemente na elaboração dos planos diretores municipais dos nossos municípios. Então, além dessas 3 que estão sob a minha direção, a gente tem a coordenação de estatística, que é o nosso órgão de processamento de dados do Instituto, onde as informações são baixadas das nossas bases de dados, como IBGE, Ministério do Trabalho, e dali a gente usa a matéria-prima para produzir as informações. Então, é a coordenação de estatística, a coordenação de geoprocessamento, que é a coordenação que cuida da base geográfica do Estado do Espírito Santo. Então, uma coordenação importantíssima para a gente aqui, né? Toda a base cartográfica do Estado está concentrada hoje aqui no Jones, nessa coordenação. Nós temos a coordenação de
Que mais? Ajuda aí, Jabu, lembrar. A gente tem essas coordenações, a gente tem os observatórios, Observatório da Mulher, Observatório de Segurança Cidadã, né? A gente tem um núcleo da educação que a gente está transformando também num observatório de estudos da área da educação. Das metrópoles. A gente tem o Observatório das Metrópoles, muito bem colocado, e nesses observatórios, a gente, na grande maioria dos casos, a gente integra pessoas de diferentes coordenações. Então, Segurança. o Observatório da Segurança Cidadã, né? Que eu já tinha mencionado, e nesse observatório a gente integra pessoas de diferentes coordenações. Tem a participação de pesquisadores, muitas vezes de outros órgãos, ou até em parceria, por exemplo, com a UFES, né? Como, por exemplo, no Observatório dos Estudos na área de educação, que por enquanto é o núcleo da educação, mas que tem aí a participação de professores da UFES junto com o Instituto. Então a gente cria uma rede de relacionamento com entidades e instituições, e isso fortalece o Instituto como instituição de pesquisa. A gente continua produzindo todo o material de produtos de pesquisa que atendem ao rigor científico, né? Então nós não deixamos de lado isso, que também faz parte do nosso DNA, né? Mas a gente vem inovando muitas vezes na forma de comunicação e de apresentação desses resultados. O GeoBases, que está associado ao... Eu até nem interrompi o Antônio, porque quando ele falou de coordenação de geoprocessamento, vocês verem, o GeoBases não faz parte da coordenação de geoprocessamento, mas o GeoBases aqui no Instituto está muitíssimo integrado com a nossa coordenação de geoprocessamento. Então a gente quase que trata isso como se fosse uma coordenação só, né? Na verdade é o GeoBases que tem a responsabilidade de integrar esses dados espaciais, mas está trabalhando diretamente integrado aí com a nossa coordenação de geoprocessamento no fortalecimento dessas bases, na produção dessas informações e na manutenção desse repositório de dados. Então hoje acho que a gente continuamos tendo essa estrutura com as caixas aí das coordenações, mas cada vez mais a gente tem elas integradas e trabalhando de forma com as pessoas trabalhando de forma integrada, muitas vezes produzindo essas informações como das que o Antônio mencionou aí, um estudo relacionado lá ao CRJ, né, que foi conduzido pela Coordenação de Estudos Sociais, mas com participação de pessoas de outras coordenações, como estudo de déficit habitacional ou estudo sobre pobreza, né, que integram também pessoas de diferentes coordenações e de expertises aí, né, e que trazem esses produtos. E uma das coisas talvez hoje mais emblemáticas no Instituto, e eu tenho certeza que o Instituto Jones é o órgão do Estado que mais utiliza essa ferramenta, são os nossos painéis interativos, né, que também aí dentro da linha o Antônio falou do drone, eu também extrapolo isso para as novas tecnologias de apresentação da informação, como por exemplo os painéis interativos. São os BIs. São os painéis BIs, que hoje o Instituto, sempre que eu falo um número, quando eu vou lá ver, já tem mais um painel que já foi produzido e atualizado. Mas a gente tem cerca de 20 painéis, ou produzidos pela nossa equipe, muitos deles, a maioria deles, produzido pela nossa coordenação de estatística, mas não só da coordenação de estatística, né? A gente tem os observatórios produzindo seus próprios painéis, né? E a gente tem também o apoio, né? A gente dá apoio à construção de painéis que são compartilhados no nosso site, que ou são produzidos por nós, mas compartilhados com outros órgãos, ou são produzidos por outros órgãos com nosso apoio na construção. Para a gente isso não importa muito, o que importa é a gente ter ali um acesso, né, e apresentar o dado, né? E eu cito como exemplo os painéis do Observatório de Segurança das Ocorrências Criminais, e um painel muito importante que a gente tem, que é relacionado aos danos e prejuízos da Defesa Civil, né, com relação aos desastres, né? Um painel que foi construído por nós em parceria com a Defesa Civil e está disponível no nosso site e também está disponível lá no portal lá da Defesa Civil. Assim como esse, tem os exemplos do painel das arboviroses, que foi também um produto produzido por nós em parceria com a Secretaria de Saúde. Da Covid, né? O painel da Covid, que nasceu aqui no Instituto e depois foi desenvolvido pela equipe do Prodeste, mas que tem o seu DNA também aqui, né, no início do combate à pandemia. E é interessante te ouvir falando isso, Jabor, é que eu agora, em 2025, eu produzi um documentário sobre os 5 anos da pandemia. E, na verdade, a história que a gente está contando é como que o governo do Espírito Santo fez esse enfrentamento. Então, a gente deu vozes para mais de 40 pessoas de diferentes segmentos do governo.
O que eu ouvi muito da galera que fiscaliza, o Ministério Público, dos órgãos de controle, a gente entrevistou as pessoas do Tribunal de Contas, conselheiros, e que todos falaram bem desse BI da Covid, de como ele foi importante para o enfrentamento da pandemia, para que a gente não precisasse, por exemplo, construir um hospital de campanha. Ou seja, a gente poupou muita grana do contribuinte com esse BI. Por isso, não é só uma parada para comunicar dado, foi uma parada que tocou a ponta. Que ajudou ali a entender onde estava mais grave, né? Onde estava menos grave, para tomar uma decisão mais assertiva, né? De informar a população. Certamente, esses painéis que foram construídos na época da pandemia viraram referência nacional mesmo, né? Exemplo de capacidade do Jones, das outras instituições que participaram junto com a gente aqui, né? E de expertise, né? De aplicação também do nosso conhecimento na vida prática, né? Das pessoas. O painel esse da Covid e tudo que está no seu entorno, quer dizer, o Centro Integrado de Comando e Controle durante o período da pandemia, né, e o acompanhamento, né, da evolução da pandemia, as projeções que a gente fazia em parceria com os pesquisadores da UFES aqui no Instituto, né, a gente criou um núcleo interinstitucional, né, que acompanhou, que fazia parte, a gente criou esse núcleo de estudos epidemiológicos que trouxe aqui no Instituto, pesquisadores da UFES, pessoal da Secretaria de Saúde, pessoal da Defesa Civil, dos bombeiros, né, em que a gente criava, né, apresentava, né, as análises, fazia as análises e apresentava esses resultados, e isso subsidiava a tomada de decisão no enfrentamento à pandemia, sem alarmismos desnecessários, né, e com o controle, tratando a questão com bastante seriedade. E é claro que a gente espera que isso nunca mais aconteça, né, Antônio? Mas é uma das coisas que nos dá orgulho de ter participado desse processo em que a gente conseguiu mostrar que vidas foram salvas por conta das ações qualificadas durante o enfrentamento à pandemia, né? De forma com orientação da toda a equipe de governo, capitaneada aí pelo governador, mas é claro que medidas assim, antipáticas tiveram que ser tomadas, mas com muito controle e com rigor, para que não houvesse exagero nessas medidas também, para que as pessoas não deixassem de seguir suas vidas, né? Mas de uma forma com que a gente conseguisse lidar com segurança, né? E conviver com segurança. Então foram muitas ações e foi muito aprendizado que a gente passou durante esse momento, durante esse período, e é uma dessas coisas que eu falo que para minha vida me dá orgulho de ter participado disso, né? De ter participado desse momento que de fato mexeu com a vida de todos nós, das nossas famílias, né? Perdemos entes queridos, perdemos amigos, mas passamos e enfrentamos esse que foi um dos momentos mais difíceis aí, né, da nossa história, e vai ficar aí para as nossas vidas. Então isso é um desses momentos importantes em que, como a gente vem falando desde o início, né, que a gente tem orgulho de trabalhar aqui e que nos deu muito orgulho de ter participado. Agora, o que me chama a atenção também, e que quando eu falo isso eu estou falando de vocês dois, é que vocês não são diretores que ficam atrás da mesa durante todo o expediente. Quando eu vejo, eu tô no site do Jones, o Antônio está lá no norte do estado fazendo treinamento, fazendo reunião. Uma hora é o Jabô que está em outro canto, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo treinamento com a Defesa Civil. Eu queria falar um pouco sobre esse conhecimento que vocês levam para fora do Instituto e acaba capacitando a pessoa. Você falou de BI da Covid, mas vocês fizeram um trabalho fantástico também daquela treta de Mimoso do Sul e que virou um trabalho referência para que vocês possam aplicar em qualquer outro município, em qualquer outra situação. Então esse conhecimento que vocês levam daqui do Instituto para fora, que eu queria ouvir de vocês, a importância disso e como é que é participar desse processo da construção do conhecimento, né? Eu acho que isso é resultado desse trabalho que a gente vem fazendo, né, ao longo dos anos, esse acúmulo de conhecimento, essa fase do Jones de não ficar com esse conhecimento, mas de colocar esse conhecimento à disposição, compartilhar com a sociedade. E hoje as secretarias, as instituições, elas enxergam no Jones um parceiro, né? Um parceiro que está ali disponível, né? Que tem prazer em estar ajudando também a contribuir na formação de servidores, na divulgação de informações, e realmente a gente tem
tem tido várias oportunidades de estar viajando por todo o estado, em eventos do próprio governo, como na discussão dos orçamentos, né? A gente viaja aos municípios, levando informações em diagnóstico de indicadores sobre diversos municípios. A gente também, recentemente eu tive em Guaçuí, na jornada pedagógica dos professores do município de Guaçuí. Olha só, jornada pedagógica, e lembraram do Instituto Jones, porque em algum momento, certamente, ouviram que o Jones tem um observatório um núcleo de educação, né? Não é observatório ainda, mas que tem à disposição ali um conjunto de informações importantes. Então a gente tem viajado bastante no estado, levado um pouco dos nossos trabalhos, do nosso conhecimento, e é bom, é muito gratificante ver que a população e a sociedade como um todo, né, ela enxerga no Jones um parceiro e que pode contar. Também há um tempo atrás a gente esteve lá no evento sobre inclusão, inclusão ali no TRT, assinatura de um pacto lá pela inclusão no Brasil, né? O estado fez parte, a gente esteve lá também, participamos desse evento no TRT, onde a gente ministrou uma palestra também sobre, usamos dados do IBGE para levar para a sociedade quantos são as pessoas com deficiente, com autismo. Acho que a base da boa política pública é um bom diagnóstico, é você conhecer o tamanho daquela situação, né? Os dados daquele tema. Então isso é a base, é a matéria-prima para você conseguir levar uma boa política pública até a sociedade. Então acho que o Jones está de parabéns nesse sentido. A gente tem assumido um protagonismo cada vez maior, né, enquanto órgão público, enquanto órgão que está sempre ali na rua, no meio da sociedade, participando, ouvindo, contribuindo. Eu acho que esse é o caminho. A gente tem que realmente continuar nesse caminho de ficar cada vez mais próximo da sociedade, da rua ali mesmo, para a gente poder fazer o nosso trabalho cada vez melhor. Não, e pode até parecer romântico, mas a gente conversou sobre isso com o Pablo e com Kátia, né? Uhum. Por exemplo, discussões sobre mobilidade que saíram daqui transformaram lá a questão da ponte, a questão da passarela, não é a ciclovia da vida. E surgiu no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana, né? Desde que esse instrumento de proteção de vida foi inaugurado, ninguém mais se jogou da ponte. Então, a gente está preservando vidas. Isso é política pública, isso é ações de Estado, que é subsidiado com reuniões que acontecem aqui, com ações, com trabalhos, com estudos que são desenvolvidos aqui onde a gente está. Desculpa, João, sei que você não gosta que eu bate na mesa, mas teve um contexto. É isso aí. Eu acho que isso que o Antônio falou, dessa aproximação com a sociedade, vou resumir em aproximação com a sociedade e com outros órgãos e com os municípios, né? Levando a informação, mas também capacitando, é uma das coisas também muito, muito, muito gratificantes nossas, né? Quer dizer, da gente poder trazer para cá ou ir para lá, né? E levar um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência e também aprender, né? Porque cada vez que a gente vai para o município, a gente vivencia uma realidade que quando a gente está lá atrás da mesa do escritório aqui, a gente não vê, né? E eu particularmente sou muito, eu gosto muito disso, assim, né? Porque eu venho, né? Nós somos técnicos, né? Entramos no Instituto como pesquisadores, como técnicos pesquisadores. E agora a gente está numa situação estamos como diretores, né? Mas a gente não perde essa nossa essência, né? E cestou o caso de Mimoso, né? Quando a gente estava já há algum tempo estudando junto com a Defesa Civil uma estratégia de aproveitamento dos drones para a realização de mapeamentos emergenciais, né? Mapeamentos rápidos, né? Utilizando o drone e serem feitos de forma fácil para que o próprio município faça, a Defesa Civil Municipal faça. A gente já estava estudando isso há algum tempo. Bom, tivemos a tragédia de Mimoso e o nosso diretor, Pablo Lira, me ligou e perguntou: e como é que tá aquele negócio da técnica que vocês estavam vendo? Vocês estão prontos? Eu
Falei, olha, a gente já vem estudando isso há algum tempo. Então, eu falei com o Notaer, né, o comandante do Notaer, e se vocês quiserem ir para lá, se você tiver alguém para indicar para ir para lá e tal. Eu falei, não, nós vamos agora, então, já tá tudo. Então a gente pegou nosso equipamento, já estávamos planejando, né, atuar com isso. A gente pegou o equipamento, foi para Mimoso e eu fui para Mimoso junto com o Juliano, coordenador do Geobases, né? E a gente fez o levantamento das imagens para que depois a gente gerasse, né, uma ortofoto de toda a área afetada. Fomos para lá uma semana quase, né, uma semana depois da tragédia, e a gente pôde presenciar, e eu pessoalmente presenciei coisas que a gente via pela televisão, né? A dimensão de uma tragédia, né? Você vê aquilo, tá lá vendo... Sentir o cheiro da tragédia, ouvir isso tem cheiro, tragédia, exatamente, enxergar, e você vê aquilo, e vê o sofrimento das pessoas, né? E ver, acompanhar o atendimento que estava sendo feito pela Notaer, que obviamente era a prioridade. A gente foi lá para fazer um mapeamento, a gente acompanhou esse trabalho. Pô, isso é muito importante vivenciar isso. Ter tido essa experiência para mim foi muito importante, foi para minha vida pessoal, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas a tragédia aconteceu no final de semana anterior à Páscoa, né? E na semana seguinte que a gente foi, a ideia era ficar um dia, eu acabei ficando 2, né? E foi justamente no final de semana da Páscoa, né? E isso para mim pessoalmente foi muito importante, né? Que a gente que não passou, não teve e não vivenciou a tragédia no sentido de estar lá, mas a gente teve a oportunidade de acompanhar a recuperação, o início. Na verdade já não era o início, porque desde o primeiro momento o município e o estado já estavam lá atuando para atender e começar os trabalhos de recuperação. Mas a gente poder ver isso acontecer, acompanhar aquilo, né, e depois voltar para casa, refletir sobre isso, né, a gente que tem família, que tem filhos e pessoas que perderam simplesmente tudo que tinham, né, naquele momento. Dizer, o mínimo que eu me coloco, né, nessa posição de dizer assim, pô, o mínimo que eu podia fazer era tentar fazer o meu melhor naquele momento. Não tinha hora para ir embora, não tinha dia da semana. E daí que é o final de semana de feriado, quer dizer, de que a gente quer estar com a nossa família, mas ali era uma questão de prioridade, né? Um cenário de devastação terrível no município e que a gente queria dar o nosso melhor. Então, e a gente via isso também das pessoas que estavam trabalhando no bombeiro, na polícia e tudo mais, né? Nas defesas civis, e a gente dando uma pequena contribuição para aquilo, que no final trouxe resultados importantes para o acompanhamento do atendimento às famílias que foram atingidas. Quer dizer, o pequeno trabalho que a gente fez lá de levantamento, de mapeamento, teve muita utilidade depois para o atendimento das pessoas que tinham sido atingidas. E isso é uma coisa muito importante. E também, né? não só para dar esse atendimento para as pessoas que foram atendidas, como evitar que isso aconteça de novo, né? A gente sempre espera que essas coisas nunca aconteçam, né? Mas a gente precisa estar preparado quando elas aconteçam. E esse foi o papel do trabalho de vocês. Exatamente. Também. Então, o que a gente viu primeiro, a gente validou uma metodologia, a gente viu que é possível fazer de uma forma rápida, com baixo custo, né? Um levantamento de uma área atingida, que pode ser justamente depois do desastre ter acontecido, né? Mas também, dentro da linha do que você está falando, pode ser feito para que a gente aprimore os mecanismos que a gente tem de preparação e de defesa, e de que a gente possa ter um levantamento mais preciso das possíveis áreas de risco, porque ali a gente não estava lidando mais com uma área de risco, vocês entendem? A gente estava lidando com um desastre, uma área de desastre. Agora, quando a gente aplica essa mesma técnica em áreas de risco, a gente tem a oportunidade de refinar, de levantar quantas pessoas estão vivendo naquela situação de risco, de estabelecer ali aspectos relacionados à declividade, a possibilidade de ter um desastre ali, de escorregamento ou de alagamento, né? Rodar modelos computacionais que possam prever até onde a gente pode ter, né, de cheia de um determinado rio. Porque, por exemplo, quando a gente conhece as zonas que são zonas mais vulneráveis, mais perigosas, você sabe, a defesa civil já avisa, ó, tem que sair, tem que deixar o local. Isso aí. Mas e quando se trata de um local que nunca teve uma treta e como teve? Aí você tem que... Vamos lá. O estado do Espírito Santo foi o primeiro estado do Brasil a ter todos os municípios mapeados em relação às áreas de risco. O Instituto Jones participou do processo de organização desses dados no Geobases. Então, hoje o Geobases tem lá, né, todas as áreas de risco de todos os municípios que foram mapeadas. Só que mesmo essas áreas de risco, elas podem ser
melhor refinadas, elas podem ter um detalhamento maior. A gente pode aproveitar informações que a gente já tem disponíveis, né, como, por exemplo, o Censo Demográfico do IBGE, que pela primeira vez na história levantou as coordenadas dos domicílios. Isso nós fizemos juntamos essa informação no caso lá de Mimoso, né, que é um dado bem recente, de 2022, né, em que a gente tem lá as coordenadas dos domicílios. Então, com essas coordenadas, a gente consegue contar quantos domicílios existem em áreas de risco. E se a gente tiver um instrumento, como os drones, que permite que a gente faça um detalhamento maior, com uma resolução melhor, uma precisão melhor, ampliando ou ajustando, às vezes até diminuindo a área que pode ser afetada por um desastre, a gente consegue com mais precisão identificar quem é que está naquela posição, naquela situação mais vulnerável. E aí, dentro do que você está falando, quer dizer, evitar que aquilo aconteça. As áreas de risco só se estabelecem onde tem gente morando. Para ser uma área de risco, precisa ter gente lá. Então, se a gente conseguir resolver o que você falou de treta, né? A gente conseguir entender onde estão essas pessoas, quais são as áreas vulneráveis e de que forma a gente pode atuar para a gente tirar essas pessoas dessa posição, dessa situação de vulnerabilidade, a gente pode diminuir as áreas de risco. A gente pode atuar sobre as áreas de risco e estar mais preparado para enfrentar o que a gente está vendo que está acontecendo com mais frequência, que são esses eventos extremos. E, infelizmente, a gente não pode dizer que eles não vão acontecer. Não quer que aconteça. Nunca mais. Mas, infelizmente, os dados mostram que a chance disso acontecer novamente é muito grande. Então, a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que tentar diminuir a possibilidade disso acontecer. E aí, quando a gente fala de enfrentamento às mudanças climáticas, a gente está falando disso também, de tentar, né, diminuir as chances de acontecer, mas a gente também tem que estar preparado para, né, quando acontecer. E aí a gente pode, de forma mais assertiva, atuar nessas regiões em que a gente tem maior vulnerabilidade ou maior risco, né? Então, a questão hoje não é mais se vai acontecer, né? É quando vai acontecer, né? Então, a gente... Exatamente. Trabalhando o exemplo que ele deu aqui, é muito importante para você já prevenir algumas áreas, né? Algumas catástrofes. Você já sabe que ali, se chover 50 milímetros naquela região, o rio vai subir meio metro e vai alagar tantos imóveis. Então é uma forma de você prevenir, né? Eu entrevistei uma fonte para esse documentário e a gente estava conversando sobre a pandemia e ela se emocionou porque ela lembrou da mãe. Eu falei, sua mãe morreu de Covid? Ela falou assim, não, minha mãe morreu em Mimoso. A casa encheu d'água, a mãe dela morreu. Então, o trabalho de vocês vai evitar que isso não aconteça mais. Por quê? Porque vocês já sabem que a água pode chegar ali, onde chegou na casa da mãe dela, por exemplo, né? Então, se chegar de novo, vocês já sabem que ali vai dar tempo das pessoas, tem que sair, tem que deixar o lugar. É um trabalho muito difícil de muitas mãos, né? Quer dizer, o Instituto tem um pedacinho disso, quer dizer, quando a gente estuda as metodologias, trabalha com análise espacial, faz o levantamento das informações, mas a gente tem que contar com a participação dos municípios, com as defesas civis, com planejamento municipal, com um bom planejamento, um bom PDM, né? Construir. E aí você vê que a gente volta em assuntos que a gente já passou, quer dizer, que aí voltamos à capacitação, à preparação de equipe, a ter um envolvimento, a ter dados, né, informação sobre essas regiões, então esse olhar do Instituto, a entender o que acontece no estado, ter uma equipe técnica que não é grande, né, uma equipe bem pequena inclusive, mas aguerrida e qualificada para que a gente possa estudar, né, tá envolvido nesses estudos de todas as ordens, né, de todo tipo, de toda a natureza, a gente tem um papel aí, né, nessa questão toda. De cálculo renal, encefaleia, fala de tudo. É isso aí. A gente quer ter alguma participação em tudo que envolva a vida, né, das pessoas, tudo que envolva a nossa sociedade, que traga cada vez melhores resultados, cada vez contribuindo para a melhoria da vida das pessoas, com mais segurança, né, com mais tecnologia, com mais transparência. A gente nem falou muito aqui, mas o Instituto é quase uma obsessão nossa pela transparência, né? Então os nossos dados são publicados, sejam bons, sejam ruins, eles estão lá. Eles são apresentados para a sociedade. São publicizados, independente do gráfico. Independente se o gráfico está subindo ou está caindo, né? A gente quer que tudo melhore, mas a gente mostra o dado e a realidade, né? Como ela é. Como ela é. A gente sabe
Pode falar, desculpa. Não, eu ia falar que tanto o exemplo de Mimoso quanto da Covid, eu acho que ressalta assim, essa essência do Instituto Jones, que é trabalhar com pesquisa que, no fim das contas, vai estar impactando lá o dia a dia das pessoas, né? E a gente vê isso não só nesses dois exemplos, mas em tantos outros que são desenvolvidos nas coordenações, né? Educação, segurança. E o mais legal é essa preocupação que o Instituto tem hoje, exatamente. De não só dar os dados, mas dar o contexto dos dados, né? Trazer informação junto com os dados, porque o dado só pelo dado, ele é número. Não é... É número, é dado. É dado. Então, se não tiver algo ali contextualizando... muitas vezes sai os dados do PIB trimestral, por exemplo. Aí viu que o estado do Espírito Santo deu uma caída. Mas caiu por quê? O Antônio fala, não, calma aí. Que nesse ponto aqui, a gente teve as demissões do café, porque o café, a galera já colheu o café. Foi o comércio que reduziu, foi o serviço que aumentou, a indústria, né? Então é importante entender o porquê que está acontecendo, um né? fenômeno, né? Não é falar, tá acontecendo, e agora? Não, a gente não está passando por um momento de desemprego, é que a gente tem questões que são sazonais, como a agricultura, que tem o período que você contrata a galera para poder colher o café, e depois que colhe o café tem que dispensar essa galera. O que você falou é importante, né? O dado por si só, ele não fala muita coisa, né? Acho que mais importante que você ter o dado é o que você faz com ele. Então, sempre que a gente vai também nas palestras, no interior, aqui na Grande Vitória, eu costumo falar isso, frisar bastante isso. O dado está ali, mas mais importante do que você olhar para o dado é usar aquele dado, transformar isso em informação. E como é que você vai transformar isso em algo útil para a sua vida? É com conhecimento. Então, o conhecimento é tudo, né? Com conhecimento, a gente consegue fazer do dado uma coisa que vai ser aplicada para transformar a vida do cidadão ali na ponta, né? Então, olha a importância de todo esse ciclo, né? Desde o dado, passando pela transformação na informação e a aplicação dessa informação para mudar a vida de uma pessoa. Então, é isso que a gente tenta fazer um pouco aqui no Jones, né? E se fazem muito bem, graças a Deus. É isso. Caminhar para os finalmente, Karina? Fazer aquela perguntinha para os nossos diretores. Uma cor. Não é isso, não. Não é isso. Não, essa é fácil, essa eu respondo. Essa você responde, Antônio? Essa é fácil. Olhando aí, né, para esse jovem senhor de 50 anos, né, queria ouvir de vocês. Para com esse negócio de jovem senhor. Ué, gente, mas você reclama... Pô, você tá de etarismo com o Jones, cara. Quando eu falo que é senhor, é ruim. Ele é um Se jovem. eu falo jovem senhor, é um moço ruim. jovem. É um moço jovem. Moço jovem de 50 anos. Ela tá querendo fazer a média com o Jabor, que tem 50. E você achou que era com você, ó. Pois é. Olhando para o Instituto Jones e a celebração dos 50 anos, né? Como que vocês veem aí o futuro do Instituto Jones, né? Os próximos 50 anos, como vocês veem? Tá, legal essa pergunta, né? Eu acho que o Instituto precisa seguir nesse caminho de cada vez se conectar mais com o cotidiano das pessoas, com a vida das pessoas, com o cidadão, né? Eu acho que o nosso foco tem que ser esse, assim, essa conexão. É de que a gente tem que entender que tudo que a gente faz aqui, todas as pesquisas que a gente desenvolve, todos os produtos que são rotina das nossas coordenações, que são muitos, né? Esse ano a gente tem previsto, até o final do ano, mais de 60 produtos entregues, né? A gente tem 28 projetos em andamento, né, nesse ano, nesse momento que a gente está conversando aqui, né? Tudo isso precisa conversar com a necessidade das pessoas, né? Cada painel desse que a gente citou aqui tem que apresentar uma informação que tem que trazer significado, né? Não é só o dado, como o Antônio falou, aquilo tem que trazer um significado. É o que a gente vai fazer com aquilo, como é que a gente vai transformar aquilo numa melhor política pública, né? E cada vez mais a gente, com isso, empodera o próprio cidadão. Porque a gente vive momentos de ciclos na gestão pública, né? Hoje a gente tem um gestor, né, um governador que é muito preocupado com essa transparência
e com o dado em si como algo que possa ser utilizado para a gestão e para o desenvolvimento de políticas públicas. Eu vi, inclusive, aqui eu estava acompanhando um podcast que o nosso governador Renato Casagrande teve aqui, em que ele mencionou essa questão da qualidade da informação. No caso, era um podcast que estava na mesa também sobre o Estado presente, né? E isso tem que ser, eu brinquei aqui que é uma obsessão nossa pela transparência, tem que continuar sendo, mas a gente com isso empodera a sociedade. Se no futuro a gente tiver um gestor, um diretor ou alguém que entenda, não, peraí, esse painel aqui não está mostrando os dados muito legais para minha gestão, vamos tirar ele do ar, não vamos apresentar isso não, porque a gente tem hoje... A gente espera, e é o nosso desejo, quando você perguntou o que eu espero para o futuro, é que essa conexão entre o Instituto e a sociedade seja cada vez mais intensa, ao ponto em que a sociedade até nos cobra, olha, aquilo ali tem que manter, não pode sair do ar, não pode, tem que melhorar, tem que ter mais informação, inclusive, né? Nos cobre isso, a gente precisa, e isso é bom para a gente também, e eu espero que isso continue e cada vez seja mais intenso. Esse é o meu desejo para o futuro do Instituto. E você, Antônio? Eu concordo, eu acho que o Jones tem um futuro bem promissor pela frente. Falar para daqui a 50 anos é complexo, não é? Os próximos 3, 4 anos é mais fácil. Eu tô com medo dos próximos 5 anos. A próxima semana a gente não sabe o que vai acontecer, o mundo tá tão maluco hoje, mas se tudo mais permanecer constante, como dizem os economistas, e a gente continuar nesse caminho, a gente vai dar certo. A gente vai continuar dando certo. E muitas novidades para ainda esse ano e para o ano que vem. A gente está preparando aí formas diferentes de comunicação, projetos aí que estão para facilitar ainda mais o acesso à informação no nosso site. Então, aguardem que, se tudo der certo, no ano que vem, quem sabe até nesse ano ainda, a gente vai ter uma boa surpresa aí. E mais para frente, a gente continuar trabalhando e confiando que a gente vai dar certo. A gente está dando certo já. Ô Jabô, você que é o cara que entende tudo de questões geoespaciais, dá para pensar que daqui a 50 anos a gente vai estar... a senhora tá me julgando. Será que daqui a 50 anos a gente vai poder viajar para o interior para computar dados seguindo o teletransporte? Tá. Esse é o Jones que eu tô enxergando. Ele pegando um teletransporte e aparecendo lá em Guaçuí. Olha só, você sabe que... Para computar dados. Vou aproveitar essa tua brincadeira aí, pergunta, porque... Ou trepado num drone. A gente... Não dá para ir de ônibus, não dá, mano. A gente... Os filmes sempre nos mostraram o que a gente imaginava para o futuro, né? Uhum. Se a gente pegar a ficção científica e olhar lá nos filmes da década de 60, 70, né, a gente vai ver que naquela época, até teletransporte existe, né, nesse Star Trek, nessas coisas, mas a gente, quando vê ficção científica mais próximo da realidade, né, a gente sempre imaginou melhores meios de transporte, né? A gente a gente tem... A gente pegar, por exemplo, um filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é de 1968, né, de Stanley Kubrick. A gente imaginava que nos anos 2000, né, ou para lá, né, ou para frente, a gente viajaria para o espaço como quem vai padaria. Daqui para Colatina. Para Guaçuí. Né? Pegando aí um foguete, indo para uma estação espacial, para a Lua e para além, né? Isso está nos filmes. Nesse filme aparece isso. Mas nesse mesmo filme mostra um sujeito lá numa estação espacial tentando conversar com a esposa que ficou em terra, e ele telefona utilizando uma ferramenta, parece um Skype. Ele liga para casa, ele vê a filha, olha só, em 68. Isso estava muito longe da realidade naquela época. Né? Mas ele consegue. Fala com a casa dele... por uma coisa parecida com a videochamada, né? Era uma videochamada, né? Conversa com a filha, mas não consegue conversar com a esposa que está no supermercado, não está em casa. E aí ele avisa a filha, olha, avisa a mamãe que eu vou ligar e tal. Quer dizer, nem naquilo que a gente imaginou nas ficções, né, científicas que imaginavam que a gente iria para o espaço, a gente conseguiu imaginar que a comunicação seria o que a gente tem hoje. Então,
Se hoje a gente consegue, com um celular como esse aqui, né, acompanhar os dados do Instituto quase que em tempo real, à medida que eles são produzidos, né, a gente consegue se comunicar com todo mundo, inclusive participar e trocar uma ideia. Hoje a gente fez uma reunião com Goiás, hoje pela manhã, né, com uma videochamada. Quer dizer, isso já é a nossa rotina de todos nós, né? Onde que a gente vai estar lá na frente, né, no futuro, em relação a essa facilidade de comunicação, né? Eu acho que isso vai se aprimorar cada vez mais. A gente vai estar vivenciando essas experiências de trabalho em qualquer lugar do mundo, de qualquer maneira, com realidade virtual, com realidade aumentada, com experiências quase que a gente vai estar quase que presencialmente, mesmo sem estar, né? Então a gente não vai ter o teletransporte, mas a gente vai poder se ver, se falar e participar de uma reunião sentados, né, à mesma mesa, como se estivesse presente. E um holograma. E nessa onda, eu acho que a gente vai ter cada vez mais informação sendo trabalhada, tratada e apresentada. Num futuro, isso que hoje a gente se orgulha de ter esses nossos painéis com esses dados, isso vai ser uma coisa super trivial, né? E a gente vai ter que estar sempre imaginando coisas além disso para que a gente possa se comunicar e atender os anseios da sociedade. Então, acho que o futuro do teletransporte vai estar no teletransporte dos dados, da informação, eu falei assim, e da quando eu comunicação. chegar aos 40, já vai estar rolando o teletransporte. Aí o que que tem? Bebê reborn. A conta não fecha, Antônio. Morango do amor. Morango do amor, cara. Torresmo do amor. Tem de tudo. O mundo é muito complexo, gente. Tem os avanços e os retrocessos, né? Sim. Porque do mesmo jeito que hoje a gente vai estar lidando com isso tudo, com toda essa tecnologia, com toda essa informação, tem gente que acha que a Terra é plana, tem gente que não acredita na ciência, né? E por aí vai, né? E que a gente vai ter que sempre combater esse bom combate aí de transformar esses dados em informação e em conhecimento para a sociedade. Acho que esse é o nosso papel aqui. É isso. É isso. Queria agradecer aos nossos diretores pelo tempo, pela participação com a gente. Né, Chica? Obrigado, Antônio. Obrigado, Jabu. Obrigado pela prosa. É sempre bom estar trocando com vocês. São pessoas de conhecimento técnico e humano bem avançados. É legal fazer parte. Cada prosa com vocês é uma aula. É bom. Não é... Como é que chama aquele negócio que eu tava falando aqui antes? Como é que é, ô Joelson? Que a IA faz o negócio de... Viés de confirmação. Depois da gravação eu vou te contar a minha experiência pessoal com IA. Mas é isso, não é viés de confirmação porque pra agradar, não, é porque é legal mesmo. É bom aprender. Eu aprendi muito. Eu tô aqui há 1 ano e pouco e aprendo muito com vocês a cada prosa, a cada 5 minutos que a gente para pra conversar. Isso é real. Obrigado. Legal, a gente que agradece aí. Muito bom. É isso. Esse foi o nosso Papo de Pesquisa. Continue. O segundo, vem mais por aí. Continue acompanhando no nosso YouTube e nas nossas redes sociais. Aqui a gente vai falar de pâncreas, vamos falar de pulmão, de coração. Vem aí. Vem aí. Continue com a gente. Vai ter mais Papo de Pesquisa. Beijo, fomos. O Joelson não gosta, mas eu não tô nem aí. Fomos! Valeu, gente. Obrigado.